Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma vez para trazer um assunto, a Terra Globo e a Terra plana. Não sei se todo mundo conhece sobre este assunto, mas ele existe, é bastante debatido na internet. E aí já começa o primeiro tema, a primeira questão a ser discutida é a dualidade. É globo ou é plana? É esférica ou é plana? No mundo essa dualidade está em tudo. Você vê que existe o bem e existe o mal. Existe a verdade, existe a mentira, existe a luz, existe as trevas. Estes assuntos às vezes atingem mais o sentido intelectual, né, do pensamento, e outros assuntos vão atingindo mais a energia e depois a matéria, né? Luz e escuridão atingem um pouco mais a matéria, bem e mal, mais o sentido realmente intelectual, espiritual da coisa. Mas isso está em tudo, né? Existe primeiro e existe o último, existe o dia e existe a noite, né? Então está em tudo, em tudo. Se você for analisar, existe até no mundo que se faz as peças, né? Existe a peça original, existe a paralela, né? Eu quero aguçar a mente de vocês para esse assunto, né? Da Terra Globo e da Terra plana. É uma dualidade e ambos existem. A gente vê que existe, né? Existe a verdade e existe a mentira. A verdade existe, ela existe. Mas a mentira existe também? Ela existe. A mentira é real também. Eu quero trazer à luz deste assunto porque eu sempre gosto de trazer esses assuntos à luz das escrituras, né? E não será diferente dessa maneira, dessa vez, né? E a gente vê que na questão da Terra Globo, ela existe, os cientistas comprovam isso, só que existe um outro formato que está na Bíblia, é a Terra plana. Né? A questão é saber quem é que está dizendo a verdade em tudo isso. E existe uma outra situação a ser debatida. Qual seria a verdadeira, qual seria a mentira? Pode-se a mentira se tornar verdade, a verdade se tornar mentira? Como é que funciona este mecanismo? Vamos entrar um pouco nessa área. A questão é que na Bíblia, a Bíblia defende em muitas partes a questão de que a Terra seria realmente plana. Essas passagens, vou trazer algumas passagens aqui, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo de 6 a 8, que diz que e fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento de céus. Então existe aqui uma situação. As águas que estão debaixo do firmamento são essas águas que nós temos aqui, digamos mares, rios, né? As águas que estão debaixo do firmamento. Você vê que o firmamento está lá em cima e existe essas águas aqui embaixo. A questão aqui é que diz que existe água sobre o firmamento, depois do firmamento. Questão que eu quero trazer também é a respeito de firmamento. Qual é a ideia que se dá de firmamento? É algo, como eles dizem, um espaço vazio ou é algo que está firme? É firmamento, é firme, né? Então, se é firme, a gente pode entender que depois dessa parte que é firme, fixa, existe um firmamento, que é este firmamento no caso. Mas pode existir depois dele água, né? Existem as águas que estão embaixo e existem as águas que estão em cima do firmamento, né? E a questão que eu quero trazer aqui é a parte do firmamento, né? A gente pensa, olha, chama firmamento, mas tem uma ideia de espaço vazio. E no caso que a Bíblia fala, significa realmente um firmamento, né? E isso é confirmado no livro de Jó, no capítulo 37, versículo 18, que diz: acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como o espelho fundido? Então, eu quero chamar a atenção dos religiosos. Aqui em Jó está dizendo que o firmamento é sólido como um espelho fundido. E isso, com certeza, confirma algo que está escrito em Gênesis, que realmente pode ter
água sobre o firmamento, porque ele é como um espelho, um vidro, né? Que pode, depois deste vidro, ter água, né? A situação, se você pensar, analisar, faz sentido. Na Bíblia aqui faz sentido, né? Tem outra passagem em Isaías, né? Que diz assim, Isaías 40, versículo 22, diz: Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra. Outras traduções trazem ciclos, mas cúpula significa outra. Algumas passagens falam sobre a abóbada da terra. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão sobre a cúpula da terra. Cúpula seria mais ou menos isso, algo que está sobre um plano, né? Uma cúpula, ela faz isso em cima de um plano, mais ou menos como aquelas bandejas, e a gente tem aquele protetor de mosca que coloca em cima. Isso seria mais ou menos a ideia da terra plana. Tem ali a bandeja, você coloca aquele protetor de mosca ali. Isso mais ou menos é a ideia da terra plana, e que é confirmada na Bíblia. Se alguém acredita na Bíblia, né, poderá estar estudando, buscar mais passagem ali no Google, que vai mostrar essas passagens, né? Então a gente vê que essa cúpula, na realidade, teria água acima dessa cúpula, né? Tem um firmamento aí, que é uma cúpula de vidro, né, de espelho fundido. Tem água sobre ela e tem água embaixo, confirmando que tem ali em Gênesis. E outra questão que a gente pode analisar, em outra passagem que eu vou trazer aqui, é que em Crônicas diz que ele fixou a terra e a terra está firme. Em Salmo diz: Tu fixas a terra imóvel. A terra está imóvel. Como é que se diz que a terra está rodando no espaço, girando a não sei quantos 1000 quilômetros por hora, sendo que as águas não saem flutuando pelo espaço como ele supostamente diz que haveria esse espaço aí, né, sem nenhuma proteção, seria um vácuo tremendo, né? Então fica a questão para a gente analisar quem é estudioso da Bíblia. A gente vê que a terra está fixa, ela não se move. Quem se move, segundo mesmo o que está escrito em Josué, que diz que o sol parou. Em outra passagem diz que a lua parou, né? Então o sol parou. Quem parou foi o sol, foi a terra. Você procure lá também no livro de José, Yehoshua, como alguém, como tem algumas traduções, Josué no caso, né? Josué. Você procure lá no livro de Josué e diz que o sol parou, e não diz que a Terra parou, porque no sentido da Terra Globo, quem teria que parar era a Terra, porque no que a Terra Globo os cientistas falam, quem se move é a Terra, o Sol fica parado. No que diz a Bíblia é justamente o contrário. Aí a gente tem que saber em quem acreditar. Se é na Bíblia Sagrada ou se é no que a ciência traz para nós. Então, é muito bom a gente refletir sobre esse assunto, um assunto bastante discutível, né? A questão mas, Pedro, os cientistas falam, explicam, reexplicam. Eu queria trazer a situação das crianças. Por que se fixa nas crianças, desde pequeno, essa ideia de que a Terra seria realmente um globo? Já que a nossa tradição, a nossa cultura é cristã, e dentro da Bíblia confirma realmente que a Terra seria plana. A ciência está contra Deus, a gente sabe que parece que ela sempre quis, né, essa dualidade contra Deus. Aliás, a ciência hoje se tornou praticamente um Deus no mundo, né? Então você tem que seguir o Deus da Bíblia ou o Deus da ciência. O Deus da ciência, eles falam que a Terra é globo, é esférica. Seria até muito difícil a gente entender como é que as águas que ficam debaixo de uma esfera, ela não simplesmente não cai, né? Não se deixa derramar. É uma questão muito interessante para se analisar. Mas eu queria mais era voltar para a questão
do entendimento sobre isso. Pedro, tu disse que a Terra existe a verdade, ela existe, e existe a mentira, ela existe, né? São bastante existentes no mundo. Tu falou aí que a Terra Globo existe, segundo os cientistas, ela existe. Ela existe na realidade? Pode existir. Terra plana, ela existe? Sim, ela existe. Ela existe na realidade porque está na Bíblia. Sim, ela existe. A questão é de que lado você está em toda essa situação. Você está do lado da verdade ou você está do lado da mentira? Você está do lado da luz ou você está do lado das trevas? Entendeu aí? Você está do lado da Terra Globo, ciência, Deus ciência? Você está do lado da Bíblia, Terra plana, o Deus de Israel? Percebe? Você quer praticar a verdade? Pratique a verdade. A verdade vai ser algo muito bom na sua vida. A mentira pode ser praticada, ela existe? Claro, você pode praticar a mentira tranquilo. Você quer aceitar a Terra Globo? Meu amigo, aceite a Terra Globo. Entenda que a Terra Globo existe. Agora você quer, num sentido intelectual, espiritual, entender que a Terra é plana? Entenda dessa maneira, porque é dessa maneira também que eu entendo. E dessa maneira também que a Bíblia entende. Tem um conhecimento aí que ficou perdido durante muito tempo. É a questão da Atlântida perdida. O que seria a Atlântida perdida? Você já procurou analisar o que seria a Atlântida perdida? A Atlântida perdida tem realmente o que seria realmente a Terra plana, a criação de Deus. Você vê que a Atlântida perdida é como se ela ficasse ali dentro do mar, envolto por uma cúpula, né, e as pessoas ali dentro, né? Mais ou menos a ideia da Terra plana que descrita ali na Bíblia, eu acredito que eles chamam de Atlântida perdida justamente porque este conhecimento da Terra plana ficou perdido no meio da ciência de hoje. Por quê? Você pode até refletir sobre a questão. Quando a gente é criança, e a alma da gente às vezes sabe mais do que o mundo tem para nos ensinar, que quando a gente é criança, a gente olha para o horizonte e imagina o fim. Onde seria o fim, né? Se eu andasse tanto tempo, eu ia cair ali num precipício. E é justamente essa ideia da Bíblia, né? E será que as nossas almas estão erradas? A gente vem ali brilhando, quando é criança, do céu, né? Ainda sem pecado, e a gente tem essa noção. Será que ela está mentindo? Será que ela está mentindo? Será que a ciência é que diz toda a verdade mesmo? Ou a ciência está apenas tentando ocultar Deus de nós? Porque no que a ciência procura trazer para nós a respeito do que seria o universo, nós seríamos partículas minúsculas no universo e não pareceria nem que Deus tem cuidado de nós. Realmente foi por um acaso a criação. Mas se você olhar para a criação de Deus, o cuidado que tem todo de Deus ali criando esse mundo, você vê a humanidade sendo criada à imagem e semelhança de Deus. Não é um cisco no universo não, viu? Nós somos muito importantes para Deus. E Deus criou uma morada maravilhosa aqui para nós. Então, eu queria trazer essa questão aqui ao nosso pensamento, porque também existe até estrela polar, né? Eu não vou dizer que eu estou tanto por dentro deste assunto, não, mas que a estrela polar, Polaris, no caso, ela não sai do seu lugar. Ela permanece num ponto fixo do firmamento. É a mesma ideia de uma cúpula girando, né? E aquilo que fica no centro não sai do meio. Tudo aquilo que está, digamos, nas partes laterais da cúpula, né? Gira e sai do lugar, como se as estrelas também saem. O Sol também sai. O assunto é profundo, eu não vou me alongar aqui não, porque eu estou querendo só aguçar a mente das pessoas. Mas o meio da cúpula, se ele rodar, o meio permanece no meio. O que seria realmente a estrela Polaris, que é onde os navegadores na antiguidade navegavam nos oceanos e sempre se dirigiam por essa estrela Polaris, porque eles sabiam que todas as estrelas que estavam nas laterais da cúpula, elas giravam, porque o domo estava girando, que o nome dessa cúpula
recebe o outro nome, que é o domo. Então, enquanto o domo está girando, o que está na lateral gira também. Então, as estrelas giravam, então os marinheiros ficavam meio que perdidos. Mas a Polaris, ela não mudava de posição, então eles se baseavam muito por ela. O assunto é longo, o assunto é extenso. Para o vídeo não ficar comprido, eu vou parar por aqui, né? E se alguém se interessar, poderá estar acompanhando alguns vídeos na internet, procurando as passagens bíblicas e se decidindo entre a verdade e a mentira, né? A luz e as trevas, lembrando que os dois modelos existem. É a mesma situação, a mentira e a verdade existem. A questão é a quem você quer servir, se é ao Deus da Bíblia ou o Deus da ciência. Isso nós temos o livre-arbítrio para escolher, a decisão é sua. Boa tarde.